A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor André, mais uma vez com vocês, uma nota de Deus para o seu coração. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo de número 1, o Salmo 1, é uma introdução, uma abertura a todo o livro dos Salmos. Ele contrasta os dois tipos de pessoa que existem do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia. Ele faz um contraste, este salmo, entre o justo e o ímpio. E ele distingue as características que marcam cada um desses grupos. Os justos, no verso 1 e no verso 2, são caracterizados da seguinte maneira: retidão na maneira de viver, amor, obediência à palavra e separação do mundo. Os ímpios, por sua vez, têm um modo de vida mundano. As suas ideais de vida são igualmente mundanos. Eles não permanecem na palavra de Deus porque não obedecem à palavra de Deus. E por isso, eles não terão parte na congregação dos filhos de Deus, na presença de Deus. Isso nos versos 4 e nos versos de número 5. Ora, a Bíblia nos fala de bênçãos, de coisas boas e de coisas ruins que são naturais e inerentes a todo ser humano. Coisas boas e coisas ruins acontecem tanto a justos quanto a ímpios. Eclesiastes, capítulo de número 9, o verso 2 e o verso 3, a Bíblia nos diz assim: tudo sucede igualmente a todos. A todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Isso fala de situações naturais, cotidianas.
Todos nós vivemos debaixo do mesmo céu, é o mesmo sol, são as mesmas nuvens, o mesmo ar que respiramos. A Bíblia continua nos falando dessa coisa do justo e do ímpio, do que é situação natural da vida. Jesus, o próprio Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 13, do verso 1 ao 5, a Bíblia registra o seguinte: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Tanto Jesus quanto o pregador no Eclesiastes, eles estão dizendo que todos nós, ímpios e justos, e vale aqui uma observação, pois a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém bom, e o jovem rico, mancebo de qualidade, quando se dirige a Jesus e chama Jesus de bom mestre, Jesus diz: por que me chamas bom? Só há um que é bom, e esse é Deus. Não há nenhum justo e nenhum bom. Na verdade, é que somos justificados pela fé. E vivemos por essa fé, e por ela somos justificados. Então, tanto o pregador quanto Jesus estão dizendo o seguinte, que enquanto vivos estamos sujeitos a todas as coisas, mas o que nos distingue, o que fará diferença entre nós, é no momento da separação, no momento de deixar este plano, no momento de deixar essa vida, se nós vivemos uma vida de arrependimento diante de Deus, uma vida de temor diante de Deus, uma vida confiando na justiça de Deus, ou se nós agimos como os ímpios, que têm o seu modo mundano de viver, as suas ideias mundanas sobre aquilo que é vida e sobre como conduzir a sua vida, não respeitando, não obedecendo e nem permanecendo na palavra de Deus, porque aí, se nós assim agirmos, o nosso caminho perecerá e nós não teremos parte com os santos de Deus, com a congregação dos filhos de Deus. Malaquias, no capítulo 3, do verso 13 ao 18, ele diz assim, falando que o povo, num determinado momento das suas vidas, falaram agressivamente contra a santidade de Deus, falaram agressivamente contra Deus, dizendo, olha só o que está escrito, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Deus está dizendo, vocês foram agressivos, vocês foram loucos, vocês foram ignorantes no falar comigo, diz o Senhor. Pois vós dizeis, que temos falado? Não, nós não falamos nada disso, nós não agimos assim contra Deus. Agiram sim. Verso 14, Deus confronta e diz, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Verso 14 do capítulo 3 do profeta Malaquias. Inútil é servir a Deus.
que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Quando nós agimos assim, nós estamos falando agressivamente contra Deus, tendo por bem-aventurados os soberbos, os ímpios, aqueles que não louvam, que não temem, que não se guardam, que não guardam a palavra, que não permanecem na palavra. Mas a partir do verso 16, Deus diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, verso 18, então, verso 18 do capítulo 3 do profeta Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu retorno ao capítulo 9 do Eclesiastes, no verso 8, e o pregador assim nos diz, depois de dizer que todas as coisas acontecem igualmente debaixo do céu, a justo e a ímpio, que há tempo para todas as coisas. No capítulo 3, ele dá um conselho aos justos, aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que falam cada um ao seu companheiro, dizendo: o Senhor é o nosso Deus. O pregador orienta e diz a seguinte expressão, capítulo 9, verso 8 do Eclesiastes: em todo tempo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Deus está fazendo distinção e aconselhando através do salmista os justos, aqueles que são justificados pela sua palavra, a temerem ao Senhor, a guardarem a sua palavra, a viver segundo a sua palavra, caminhar segundo a sua palavra, porque se assim eles o fizerem, há uma consequência para tais decisões e atitudes. Versículo 3, receba esta palavra da parte de Deus: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Uramande comandagai, tui de calabaia. As tuas raízes estarão próximas às águas, às correntes das águas. Você não sofrerá o dano, a sequidão, a escassez. Deus está falando que haverá vida para ti, como a vida para a árvore junto ao ribeiro de águas. E ele continua dizendo: o qual dá o seu fruto na estação própria. Deus está dizendo que aquele que escolhe permanecer com Deus, ele dará fruto
frutos. E esse fruto, como diz a palavra de Deus, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, glória a Deus! É promessa do Senhor, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Louvado seja Deus. E isso aqui, meus irmãos, não tem a ver com quantidade de dinheiro que se ajunta em conta bancária, da influência que se tem, pois a prosperidade não se trata de ter dinheiro, prosperidade se trata de não ter falta de coisa alguma. Eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo é próspero. O justo não é como aquela figueira mentirosa que tinha folhas, tinha flor, mas não tinha fruto. Não, quando Jesus procura neste justo um fruto, ele encontra o fruto da estação própria, porque esta pessoa é próspera, e tudo que ele faz na presença de Deus prospera para a glória de Deus. Mas não são assim os ímpios. Verso 4, Salmo 1. Os ímpios são como uma moinha que o vento espalha. É a palha da moenda, é a palha do moinho. O vento sopra e leva. Eles vivem sendo levados por todo o vento de doutrina. Se abalam por qualquer palavra, se abalam por qualquer coisa, se desesperam por qualquer vento, por qualquer situação, eles se perdem. E ele continua dizendo, verso 5, pelos que os ímpios não subsistirão no juízo. Não é exatamente aqui que a diferença se dará, pois pode ser que aqui algum ímpio seja aos olhos humanos mais próspero e bem-sucedido do que o justo. E a Bíblia, Jesus propõe a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro, pobre, sofreu todo dano, todo mal enquanto vivo, enquanto o rico se banqueteava e se alegrava nas suas festas, nos seus banquetes, nas suas orgias. Mas quando ambos morreram, o miserável Lázaro foi ao seio de Abraão, enquanto o rico, o ímpio, o que não temeu a Deus, o que não teve o seu prazer na lei do Senhor, foi para a banda dos perdidos, e olhando para o justo, ele desejava que ele molhasse a ponta do dedo e lhe refrescasse do calor. Mas a palavra de Deus veio dizendo, de maneira alguma, aquele que está aqui passará para lá, e o de lá não passará para cá, de maneira alguma. E o rico lhe pede e lhe diz, Senhor meu, me permita voltar e dizer aos meus irmãos deste lugar terrível, para que se arrependam e não venham para cá. E a palavra foi, lá eles têm a lei e os profetas, eles têm a palavra do Senhor, mas não têm prazer nela, não obedecem à mesma, não meditam nela. Por isso eles perecem. E de maneira alguma quem está morto vai voltar para falar com os vivos, mas isso é assunto para outro dia e outro momento, outra ocasião. A verdade é que cabe a nós escolher hoje, ter o nosso prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, escolher viver em retidão, em amor, obedecendo a palavra de Deus, ou viver como os ímpios e viver todo o prazer deste mundo. Mas quando chegar aquele dia em que se fará a colheita e o joio será separado do trigo, cabe a nós a escolha hoje, agora, nesse momento, nesse tempo, nessa vida, nessa hora, porque o homem está determinado a viver uma vez, e depois disso, segue seu juízo.
Porque o Senhor, verso 6, Salmo 1, conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Paulo, escrevendo em 1 de Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao 12, ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, aleluia, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu entendo que o caminho do ímpio perecerá, mas o justo será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo escrevendo aos Efésios, e eu termino aqui. No capítulo 2 está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, nós com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A escolha é minha, a escolha é sua, sermos os bem-aventurados ou os ímpios, sermos como árvore plantada junto a ribeiro ou como moinha que o vento espalha, ou dar frutos na estação própria ou não subsistir, não dar fruto, deixar de existir simplesmente sem história, sem a história da salvação. Perecer em todos os nossos caminhos ou ser próspero em tudo aquilo que fazemos. O Senhor nos aconselha e nos diz que abençoados são aqueles que escolhem a Deus. Escolha estar com Deus, escolha a palavra de Deus, escolha o amor de Deus, escolha estar com o Senhor, porque você ainda vai dar fruto e ver o melhor desta terra e viver o melhor de Deus, porque a promessa de Deus em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém e amém.